Olá, abençoados. Voltamos aqui de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou o Fernando Pereira Batista. Sejam todos bem-vindos com essa série Ressurreição do Corpo do Espírito. Essa série, esse ensinamento, ele vai ir por partes e partes, porque é um assunto muito maior, um assunto bem falado, um assunto que os irmãos eu creio que irão entender pelo Espírito de Deus. Porque, infelizmente, nossos queridos irmãos esperam ainda, os futuristas e também os irmãos evangélicos, e muitos que estão dentro das religiões esperam ainda o juízo de Deus, esperam a ressurreição corporal, e muitos irmãos preteristas parciais também, que acreditam que a metade das profecias foram cumpridas, e principalmente essa ilusão de uma ressurreição ainda com o mesmo corpo, mas agora com um corpo glorioso. E eles afirmam isso, e eu falei no outro vídeo, está muito interessante, os irmãos podem ir indo por parte e aprendendo esses ensinamentos aqui do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos, que vocês possam ter uma excelente noite, um excelente dia, uma boa tarde, aquele horário que você for assistir com a sua família. Convida sua esposa, seus filhos, sua família, seu vizinho, para assistir o canal Yahushua Reina para Sempre, porque aqui passamos o conhecimento perfeito através do Espírito de Deus, não através do Fernando, mas através do Espírito de Deus que está em nós, e somos um com Ele. Então, meus queridos irmãos, eu estava falando sobre os homens zumbis. Precisavam de uma ressurreição para que não entrasse no estado da segunda morte, que era a separação de Deus. Os irmãos estão entendendo? A separação de Deus. Que era a morte, chamada morte eterna. Então, precisava o juízo de Deus para Deus levar os espíritos para ele, porque os espíritos não subiam para Deus. Antes do madeiro, todos os espíritos ficavam rendidos, ficavam presos no lugar chamado sepultura, né? Ficavam ali na sepultura, no lugar preso. E depois da morte e ressurreição vai aparecer outro lugar. Depois nós vamos entrar nesse assunto para nós entender mais. Então, como eu estou no assunto ressurreição do corpo, do espírito, eu estava lendo ressurreição do corpo ou do espírito. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 20 e eu li o versículo 6, que diz que por um período eles iam reinar em vida, eles iam ser reis sacerdotes. Isso está escrito Apocalipse capítulo 20, né? E versículo de número 5. Isso é bem interessante, como eu já li. Diz que 1000 anos, este 1000 anos é o versículo 4, que eles reinaram em vida. Esse versículo, esse 1000 anos, é um número não literal. Esse número, nós olhando bem, foi enquanto eles viveram. Eles viveram. Por isso que o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo pensou que ia haver o arrebatamento, ia haver o juízo sobre Jerusalém, ia haver os espíritos retornar para Deus eternamente, ele disse, e nós que estamos vivos, ele pensou que está vivo, mas foi morto, degolado ali pelo imperador Nero. Ele e o apóstolo Pedro, ele morreu antes. Então ficaram ali 37 anos. Esses 37 anos, até o juízo de Deus, do ano 33 até o ano 70, no calendário sempre falo o calendário de Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador, que foi colocado como o primeiro imperador de Roma, e o calendário de Padre Gregório, na Idade Média,
emendaram os calendários e aí entenderam-se que o ano 70 foi os acontecimentos da história da Bíblia, que foi ali que a dinastia Flaviana invadiu Jerusalém e a espada derrotou Jerusalém e colocou fogo e levou os utensílios sagrados para Roma. Então, que hoje é a Itália. Então nós entendemos aqui pelas escrituras que realmente, meus irmãos, aqueles que estavam vivos no corpo, no momento do juízo, eles já estavam ressuscitados, vivos porque eles ressuscitou na morte e na ressurreição, na ressurreição, na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, eles já estavam ressuscitados, mas estavam com seus corpos com ofensas, estavam com seus corpos abatidos. Os irmãos estão entendendo? Eles estavam com seus corpos com ofensa ainda. E quando o juízo acontece, Roma invade Jerusalém, aqueles corpos ali, eles são transformados. Por isso que o apóstolo Paulo disse: e nós que estamos vivos, nós seremos agora transformados e arrebatados e levados, estaremos com Deus, encontraremos com Ele nos ares, estaremos com Ele para sempre. É aí, irmãos, é que vem a grande aberração dos líderes da teologia moderna. É que você vai entender agora, no momento do juízo de Deus, os espíritos que estavam em prisão, que estavam lá no inferno, as almas que estavam no inferno, né? Ali foi sentenciadas as almas e os espíritos voltaram a Deus. E aqueles que estavam vivos, já ressuscitados com Cristo, que tinham aceitado a Cristo, que creu no Messias, aqueles corpos abatidos foram transformados em um corpo de glória. E quando eles morreram biologicamente, eles automaticamente, a deixar a carne ao pó da terra, não existia mais a segunda morte. Não existia mais a morte espiritual, não existia mais a morte eterna. Você está entendendo, amado? Não existia mais. Não existia mais, Fernando, a morte espiritual? É isso? Isso mesmo. Não existia mais a morte eterna. Porque agora é Espírito, é o ministério do Espírito da lei da vida. Por isso que nós temos que entender, eles já tinham ressuscitado, Fernando? Já. Mas por que está falando que aqui, no versículo 5 do Apocalipse, na visão de João, ele diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, aqueles que estavam com corpos abatidos, mas estavam já ressuscitados, não iam participar, mas ali daquela morte que prendia no túmulo, ou iam para o paraíso depois do madeiro. Você está entendendo, amado? Mas agora eu quero, como eu já expliquei para os irmãos, essa transformação que o apóstolo Paulo disse que ele pensou que ia passar por ela, muitos passaram vivos. Na revelação de João, muitos fugiram de Jerusalém no juízo. E muitos foram ressuscitados. Aqueles zumbis
que já não estavam mais mortos espiritualmente, porque ele ressuscitou com Cristo, Efésios 2 em diante, aqueles corpos dos zumbis foi transformado. Você está entendendo, amado? Aqueles filmes lá de Hollywood, eles estavam com um olho, sem um olho, sem um braço, com aqueles olhos todo roxo, né? Assim eram os hebreus, assim eram as almas que saíram de Adão na morte espiritual. Não achou um sequer. Todos estavam cerrados debaixo do pecado, mortos para Deus, longe de Deus, morriam biologicamente, ficavam retidos no túmulo, ficavam mortos espiritualmente e mortos biologicamente. Agora vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Esse perfeito entendimento. E eu estou usando essa ilustração dos filmes de Hollywood, de Marvel, da Colombo, para que os irmãos entendam. Sabe aquela música de Michael Jackson quando estava vivo? Né? Aqueles zumbis, aqueles homens saindo do túmulo, debaixo da terra, com aqueles corpos todos arrebentados. Era assim que estavam os hebreus falando espiritualmente. Vamos ter razão de fé, vamos usar a nossa inteligência que Deus nos deu. Mas no momento que o apóstolo Paulo disse, aqueles corpos ali foram, que era de zumbis por causa de Adão, do pecado espiritual que ele trouxe, o diabo, a mente, a consciência de Eva, a serpente, que criou um ser opositor a Deus. Aqueles zumbis, aqueles corpos de zumbis foram transformados em um corpo de glória, um corpo perfeito. Era isto que o apóstolo Paulo estava falando. Não é como o sistema pegou um corpo físico esse e transformou num corpo de glória. Não, meus irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo não estava falando que aquele corpo que eles tinham abatido seriam levados como os bonecos para o céu, como nos filmes de hoje. Ia caindo roupa íntima, ia cair no avião, porque lá não tinha avião, né? Mas lá tinha os... como é que faz? Se fosse hoje, como eles pensam aí, como a teologia moderna ensina, os teólogos, os bacharel em teologia, lá tinha os camelos. Já pensou? Aqueles homens lá em cima dos camelos, ou dos cavalos, ou dos seus carros antigos. Já pensou eles lá, cuidando das ovelhas, e nesse dia do juízo, do arrebatamento, do sistema, né? Não da Bíblia. Aí aqueles homens lá em cima do camelo, sumia, a roupa ficava lá em cima do camelo, as roupas íntimas. Isso é uma falácia, isso é uma aberração do sistema. O apóstolo Paulo não estava falando isso, meus irmãos, que o futurismo, um futuro incerto, está lá o piloto que é cristão, que é salvo. E aí ele está lá com aquele monte de gente que é filho da perdição, os passageiros. Tudo lá filho da perdição, como muitos irmãos em graça ensinam, e o arrebatamento vem, e aí ele está pilotando, e aí Jesus volta, e aí aquele piloto deixa as roupas, e aquele avião sai, e cai aqui em Congonhas, cai lá no Rio de Janeiro, nos aeroportos lá, no Galeão, cai lá em Minas Gerais, e começa aquela morte toda, e Jesus voltou. Que falácia, irmãos, que aberração, que ensinamento perverso, maligno,
Que imagem errada da ressurreição. Que imagem errada de Deus. Mas a mensagem é esta. A ilustração que eu faço aos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre é que eles estavam com corpos abatidos, ofendidos, e eles foram transformados, tirado aquela ofensa de Adão, aquele pecado de Adão. O que você está dizendo, Fernando, que aconteceu com eles vivos ali? No momento do juízo de Deus, no momento que a dinastia Flaviana invade Jerusalém, coloca fogo. Você está dizendo o quê, Fernando? Que aqueles que não creram, ali naquele momento, a alma, ela é sentenciada. A alma dos vivos já ressuscitados com corpos ofendidos, aquela alma deixa de existir e agora é o espírito, se separa da alma e agora o homem se torna um homem espiritual. O Espírito de Deus volta para o corpo físico, volta. Você está entendendo? O Espírito de Deus volta. Este é o arrebatamento. O Espírito de Deus volta para o corpo que estava abatido por causa da ofensa. E o Espírito de Deus volta para o corpo e vai estar nesse corpo físico, nessa natureza adâmica, para sempre até a morte biológica. Esta é a ressurreição do Espírito. Se você não entendeu até agora, meus irmãos, eu sinto muito se você não aceita. Não é com radicalismo que você tem que aceitar isso. Mas se você não aceitar isto, eu não posso fazer nada. Eu não posso obrigar você. Mas se você não aceitar isso que eu estou ensinando através das escrituras, eu também não posso pedir para que uma criança desenhe isto para você aceitar, acreditar. Não, é a sua liberdade. Mas a palavra diz isso, as escrituras diz isso. Não é o Fernando que está dizendo. Por isto, com o ensino futurismo, os irmãos, os teólogos do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, do meio-tribulacionismo, do pós-milenista, ainda ficam levando para o lado literal, o Apocalipse, para o final do mundo. Que é isso, meus irmãos? Não haverá ressurreição de corpo físico, não haverá. Porque esse corpo que você está vendo aqui, ó, esse mesmo, esse seu corpo aí, essa sua natureza adâmica, a minha natureza adâmica, você está vendo esta criança com problemas genéticos ou cego fisicamente, que não tem visão, não enxerga, ou problemas da mente, aqueles que estão lá no manicômio, aqueles que estão com problema genético no corpo, aqueles que são negros, pretos, de boa aparência, como eles dizem, com o olhar da carne humana. Todos estes, meus irmãos, aqueles que matam, que assassinam, que são pedófilos, é estes mesmo. Porque eles fazem a pergunta, mas vocês acreditam que já aconteceu as profecias, mas ainda há maldade humana, ainda há morte, ainda se mata, se assassina. É muito egoísmo, o capitalismo, muita maldade humana, pobreza. Mas só que, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Estes corpos, o olhar de Deus agora não é para isso. É o Espírito, ele é um Espírito dentro de nós. Ele é o próprio Deus, ele retornou. Nós fomos gerados depois do juízo através do Espírito. Nós não foi gerado mais através de Adão.
da alma. A alma de Adão que pecou foi condenada, sentenciada para sempre. Nós fomos gerados de lá para cá, depois do juízo, todos nós, todos humanos, todas gerações, todas civilizações, nós fomos gerados através do Espírito. Esta é a mensagem, esta é a ressurreição do Espírito. Vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia. Vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia. Segundo Timóteo, quero que os irmãos vamos fazer aqui correr uns capítulos aqui para nós ir para frente. A ressurreição corpórea. O que diz? O que os irmãos aqui acreditam na ressurreição corpórea? Eles pegam esses capítulos aqui e colocam isso como base. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Vamos lá em 2 Timóteo. O que o apóstolo, o que eles dizem, Timóteo? Aqui eles vão falar que nós que acreditamos que as profecias estão cumpridas, eles vão falar que nós ensina como esse homem, que nós ainda não mudou o entendimento. Olha só. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 17 em diante. Olha só. Diz assim. Segunda Timóteo, é isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. A palavra desse roerá como gangrena entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dada do pecado, a parte do pecado. Então, os irmãos que acreditam na ressurreição corpórea, pega esse versículo, esse capítulo, principalmente esse versículo de Emineu e Fileto, que estava lá nos dias de Timóteo, ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E Timóteo Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele estava corrompendo a fé de muitos, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Preste bem atenção. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de muitos. Mas preste bem atenção. Aí eles dizem, os irmãos que acreditam no preterismo completo, que acreditam que a ressurreição já aconteceu, eles estão acreditando como Emineu e Fileto, que a ressurreição já aconteceu, tudo já foi consumado nos anos 70. Aí eles pegam esse versículo, esse capítulo, para refutar os irmãos que acreditam que as profecias já se cumpriram. Mas preste bem atenção, meus queridos irmãos. A ressurreição que Emineu e Fileto estava falando era da ressurreição em vida. Era da ressurreição em vida. É esta que eu ensinei para vocês, que eu estou falando a vocês. E o apóstolo Paulo orienta a Timóteo dizendo: a palavra desses roerá com gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto,
os quais desviam da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, os quais quer proferem o nome de Cristo. Olha só, meus irmãos. Então, eles dizem que este homem estava pervertendo o coração, a fé de alguns ali, de Timóteo. Mas eles estavam dizendo que a ressurreição já era feita, já era acontecida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e eles também ressuscitaram. Atos capítulo 17. Atos 17. Este é outro capítulo também que sustentam a eles a ressurreição corporal. Então vamos lá. Atos capítulo 17. Eu quero mostrar aqui alguns capítulos para que nós entendam, essa pérola da graça. Não quero estender muito o vídeo. Atos capítulo 17. Vamos aqui mostrando alguns capítulos e versículos que eles sustentam a ressurreição corporal. Que eles falam que nós estamos fazendo como esses dois homens. Atos capítulo 17, versículo de número 30, 31 em diante, diz assim. Vamos ler o 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, e anuncia agora a todos os homens em que todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo deles, por meio do homem, que destinou, e disso deu certeza, Deus deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Então, de versículo 33. E Paulo saiu do meio deles. Todavia chegaram alguns dos homens e creram, entre os quais foram Dionísio, Areopágita, uma mulher por nome Tamíris, e com eles outros. Então, eles dizem que a ressurreição corporal é bíblica, por causa desses capítulos. Vamos lá. Atos, vamos ler 18, mesmo capítulo de Atos, 17, versículo 18 e 19. É isso mesmo, vamos aqui, 18 e 19. No mesmo capítulo de Atos, 18 e 19 diz: e alguns dos filósofos epicreures estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciam Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber a nova doutrina é essa que te falas? Então eles dizem que nós continuamos ainda levando essa doutrina da ressurreição, que não haverá mais ressurreição. Que coisa, meus irmãos! Isso é pegar um capítulo em versículo isolado. Olha, Atos 23, versículo 6. Atos capítulo 23, versículo 6, que diz aqui. Vamos aqui, versículo 6, Atos 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou em conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então eles dizem que o apóstolo Paulo, os irmãos que acreditam na ressurreição corporal, dos preteristas parciais, que estavam julgando o apóstolo Paulo porque ele pregava sobre a ressurreição, o que os irmãos hoje
depois de muito tempo, ainda continua com essa doutrina, que não haverá ressurreição dos mortos, porque tudo já aconteceu no ano 70 e que só ressuscitou o Espírito. Olha, meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3 e 21. Ressurreição do corpo ou do espírito? Precisa mais falar, meus irmãos? Eu já falei em tantos vídeos aqui, os irmãos continuam ainda sem o entendimento da ressurreição do corpo ou do espírito. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha só o que diz. Filipenses 3, 21. Eu quero fazer essa conclusão aqui agora da ressurreição do corpo ou do espírito, terminando agora com esse capítulo mostrando que já houve tanto a ressurreição corporal em alguns casos, mas a ressurreição da Bíblia sempre foi do espírito. Vamos ver isso? Olha só, aquilo que eu falei do corpos abatidos. Olha isso como eles entendem errado, os irmãos que acreditam na ressurreição corporal. Olha o que diz aqui, Paulo escrevendo aos Filipenses. Eu vou terminar essa série e vou voltar, meus irmãos, com um ensinamento. Eu não sei se vai dar para fazer em duas partes ou uma, mas eu quero ser breve. Eu vou falar sobre o que é o batismo com fogo na Bíblia. Que batismo com fogo é este? Que batismo com fogo é este da Bíblia? Eu vou trazer esse ensinamento. Não percam. Eu vou ser breve, porque não sei se eu vou fazer uma parte ou duas. Mas vamos terminar aqui, trazendo essa conclusão. Quem tinha que ressuscitar na ressurreição da Bíblia? Era o Espírito. Olha só. Filipenses 3:21. Que transformará nossos corpos. Que transformará o nosso corpo abatido por causa da ofensa, por causa da morte espiritual de Adão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses. A ilustração do Fernando, os corpos do zumbi dos hebreus. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Aí eles afirmam aqui que o corpo glorioso é que ainda vai ser. Segundo o seu eficaz, o poder de sujeitar, olha só, o poder de sujeitar também assim todas as coisas. Meus irmãos, é bem claro, que transformará o nosso corpo abatido, o corpo deles que foram transformados, abatidos para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Olha, depois do juízo, o Espírito de Deus retornou para o corpo humano, para a alma vivente. Por isso que a gente não vê a ressurreição. A gente não vê a ressurreição de Timóteo. Ele não vê Timóteo morrer e ressuscitar. Eles já foram transformados. Irmãos que acreditam na ressurreição dos corpos corporais, cadê o arrebatamento de Timóteo aqui? Cadê o arrebatamento de Timóteo? Cadê o arrebatamento do próprio João, que foi revelado a visão na ilha de Pátimo? Cadê o arrebatamento do corpo, da transformação? Cadê a morte deles? Eles morreram, meus irmãos amados. Eles morreram biologicamente ou eles viram o juízo, os acontecimentos, a invasão de Jerusalém, e naquele momento eles foram transformados vivos? Eles não morreram. Cadê a morte de Timóteo? Cadê a morte de Filemão?
termino com Daniel, capítulo 12, versículo 2. Aonde eu comecei a série, eu termino lá, aonde eu comecei, que essa ressurreição já é consumada, cumprida, feita, perfeita, que não foi para o fim dos tempos, não foi para os gentios, foi para os hebreus. Vocês estão entendendo? E que a profecia foi para os últimos tempos, não um tempo agora, um tempo que não chega, passa 1000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, 7.000 anos. Esse tempo do fim foi para o fim de Jerusalém e os hebreus segundo a carne. Olha só. E muitos olha só, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui o versículo 4. E tu, Daniel, encerta as palavras e sela este livro até o fim do tempo deles, não nosso tempo. E muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento multiplicará. Profecia também cumprida. O conhecimento aqui era do celular lá daquele tempo, era do carro, era do Versa que saiu agora, em 2022. O conhecimento era da ciência humana, do conhecimento humano? Não. Profecia cumprida. Viu, teólogos que ensinam, que faz aquela pregação eloquente da ciência que se multiplicará, já está multiplicando, olha aí, saiu aí, o Tigo 2, olha a ciência, olha o computador, olha o celular. Olha, irmão, que falácia. Profecia cumprida. Daniel está dizendo conhecimento de Deus. O conhecimento espiritual de Deus. Que estava chegando o juízo de Deus, meus irmãos. Por isso, dia de Pentecoste, eles estavam tendo conhecimento do Espírito de Deus. E conheceu Yahushua de Nazaré, acreditaram neles e foram transformados. Transformados, aqueles que participaram da primeira ressurreição, muitos deles foram transformados vivos. E Pedro e Paulo, Paulo foi decapitado e Pedro pendurado de cabeça para baixo. Me dá um exemplo dessas duas almas, Fernando. Pedro e Paulo, eles já estavam ressuscitados vivos. Eles morreram somente biologicamente. Mas eles não participaram do inferno, da segunda morte. Eles, no momento que eles morreram biologicamente, eles foram levados para o paraíso. Porque já estavam ressuscitados. Não participaram da segunda morte. Que coisa, meus irmãos. Então, profecia cumprida. As almas foram para o desprezo eterno. Foram sentenciadas ao juízo, ao inferno, ao juízo espiritual de Deus, para o desprezo, deixou de existir, foi separado do Espírito, e outros ressuscitaram. Olha que coisa linda. E muitos que dormem do pó da terra, que morreram, que estavam lá, morreu com os corpos abatidos biologicamente, mas a alma estava lá no lugar intermediário, paralelo, não sei. Ressuscitaram para a vida eterna e foram morar
O espírito voltou para Deus. Aí entra a palavra. O espírito voltou para Deus. Esta é a mensagem de Deus para os queridos irmãos da Bíblia, que a ressurreição do corpo nunca mais acontecerá. O pó volte à terra como era. E o espírito, quando o nosso espírito deixar esse corpo carnal, o espírito nosso estará com o Criador. Encontrará nos ares. Não irá mais para seio de Abraão. Não ficará mais aqui nessa terra no túmulo. Irá direto para ele. Estará com ele. Encontrará com ele no ares. Como diz o apóstolo Paulo. Vai ser arrebatado direto para o Pai dos Espíritos. Que coisa linda. Esta é a mensagem da graça de Deus. Meus irmãos, estou indo. Obrigado. Compartilhe. Passe essa mensagem para os irmãos que estão esperando. E os irmãos esperam a Jesus voltar para arrebatar esse corpo físico, no corpo glorioso. Não. Quantos já morreram biologicamente nessa esperança, nessa falsa esperança de ressurreição corporal ainda? Vocês que creem, que acreditam, até os ateus não vão ter manifestação do reino de Deus, mas pela obra do madeiro já estão ressuscitados em vida. Não existe mais morte espiritual, não existe mais inferno, não existe mais ser espiritual. Não existe mais morte espiritual, tártaro, inferno. Agora existe o ministério do Espírito de Deus. Fique em paz, meus irmãos. Um dia que nós deixar esse corpo a separar o corpo do espírito, você com certeza, o seu espírito estará com Deus para sempre. Estou indo. Um abraço a todos.